Olá, está no ar mais um ProLaborCast. Este podcast foi feito para você, com o intuito de descomplicar as atividades no dia a dia do mundo corporativo. Hoje, como sempre, a gente está com um convidado muito especial e para falar sobre um tema também muito especial. A gente está aqui, eu, Léo, a gente está aqui com o Ricardo, que depois ele vai se apresentar para vocês. E a gente vai falar sobre LTCAT. Para quem não sabe o que é essa sopa de letrinhas, ele também vai dizer. Eu vou jogar toda a batata quente na mão dele. Até porque ele estudou bem muito, foi para isso mesmo. Tá? Então, vamos lá, vamos começar essa conversa. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Ricardo. Olá, Solânia. Prazer recebê-lo aqui com a gente. A gente vai falar de um assunto aí que já foi um pouco abordado, assim, em pontos, né? Durante outros programas que a gente fez. E aí, vou te deixar mais à vontade para se apresentar e falar um pouco aí, para a gente iniciar aí o assunto. Fala aí, Ricardo, para a gente quem é o Ricardo, como é que o Ricardo chegou até aqui, nessa mesa aqui de podcast da ProLabor. Conta aí. E se for contar a tua história com a ProLabor, a gente tem que botar outro podcast, mas fala assim um pouquinho aí de ti. Bem resumidamente, pessoal, meu nome é Ricardo Moraes, sou engenheiro de segurança no trabalho, sou engenheiro ambiental, já faço parte de alguns cursos ministrados de higiene ocupacional e já estou aqui na ProLabor há 12 anos, né, sendo como consultor, cheguei como estagiário e aí já estou nessa longa jornada aí com a ProLabor há bastante tempo, que é uma família, assim, uma empresa que eu considero muito. Tenho muito apreço pelos que estão aqui. Faço parte da história também ProLabor. Com certeza. E hoje, pessoal, a Solane me falou que o público-alvo seria profissionais de RH, técnicos de segurança que estão iniciando a sua jornada. Então, eu não vou ser muito técnico, prometo não ser tão técnico, e sim mais objetivo e mais claro, para vocês, quando se depararem com essas situações no dia a dia de vocês, ficar mais fácil, mais tranquilo da gente lidar com tais situações. E aí o que eu puder agregar já vai ser de suma importância para vocês. E é isso aí, ó. A gente sempre fala o quê? Simplificar as atividades do dia a dia. Porque eu acho que a nossa área de SST, a gente trabalha junto de quem? A gente trabalha junto do trabalhador, a gente trabalha junto com o RH, a gente trabalha com o empresário. Então, se a gente não conseguir, né, Ricardo e Léo, assim, um vocabulário, digamos assim, um ponto de equilíbrio para todo mundo trabalhar junto, fica difícil, fica cada um com sua sopa de letrinhas. Exatamente. E o nosso objetivo desses podcasts é exatamente isso aí. O objetivo de quê? Unir essa força que é uma só em prol de um trabalho que vai ser bom para todo mundo. Então, vamos lá. O que é LTCAT? Nesse alfabeto todo do mundo da saúde e segurança no trabalho, hoje esse atorzinho, esse artista LTCAT está muito em evidência. Sempre existiu, mas agora está mais em evidência, né, Ricardo? Então, fala um pouquinho o que é esse LTCAT. Com certeza, pessoal, o que a Solânia falou, eu vou desmistificar aqui algumas situações para vocês, começando logo pelo nome. O que é que significa LTCAT? Laudo técnico das condições dos ambientes de trabalho. Sim, Ricardo, mas se ele é um laudo, vamos lá, se ele é um laudo, ele é um parecer sobre determinado assunto. Ou é, ou não é. É ou não é o quê? Vou já falar para vocês. Se ele é técnico, ele tem que ser feito, ser realizado, ser elaborado por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança no trabalho, ok? Porque antes, né, Ricardo, assim, toda a vida o laudo foi assim, mas a gente tem não é um mito que eu quero dizer, não, mas uma prática que, legal, lógico, que na época do PPRA sempre dizia assim, qualquer pessoa que se sinta habilitada. No laudo, isso é impossível, não é qualquer pessoa, né? São Porque realmente as pessoas habilitadas, né? Exatamente. E ele é tão técnico que tem a Lei 8.213 que ela especifica exatamente isso. É um médico do trabalho ou engenheiro de segurança no trabalho, certo? Porque são informações de suma importância para a aposentadoria especial, para a PPP, para outros documentos que vão embasar juridicamente aí o trabalhador diminuir o seu
tempo de trabalho e seus tempos de contribuição, né? Seus anos de trabalho para assim, aposentadoria. Para o pessoal que está assistindo a gente, né, que também não sabe, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que agora vai ser eletrônico, né? Nessa parte que quando a gente terminar de falar um pouquinho do LTCAT, tem a ver muito com o PPP, Com né? certeza. Então, como eu estava falando, pessoal, se é das condições dos ambientes de trabalho, o engenheiro ou o médico do trabalho, ele vai avaliar o ambiente de trabalho, se ele possui agentes nocivos ou não à saúde do trabalhador. Então, Ricardo, você não vai avaliar as funções, as pessoas, não. A gente vai avaliar o ambiente de trabalho. Posteriormente, quem tiver naquele ambiente de trabalho que tem agente nocivo, vai fazer jus à aposentadoria especial ou não, né? Isso é bem claro, bem explícito na norma, né? E quais são as empresas que são obrigadas a fazer o LTCAT? São empresas que admitam trabalhadores CLT. Todas as empresas, independente do grau de risco, ela precisa fazer o LTCAT. Sim. E sabe o que é um mito, Ricardo, que eu não sei se você vai falar nisso agora, ou se eu estou me antecipando, da periodicidade dele. Né? Isso fica uma coisa muito controversa, porque as pessoas são habituadas com os programas, os documentos, terem uma periodicidade, né? Com certeza. O LTCAT ele é um pouquinho diferente, ele não tem uma periodicidade. Ele fala que a partir do momento que você continua com... Se você tem alguma mudança significativa na sua empresa, seja ela de risco, seja ela de funções, seja ela de layout, de uma máquina nova, você vai ter que atualizar o LTCAT, né? Mas se você continua com os mesmos processos, as mesmas funções, os mesmos riscos e aqueles riscos sendo gerenciados pelo IPGR, não faz necessidade de você todo ano atualizar o LTCAT. Se não mudou nada, né? Se não mudou nada. O que está acontecendo muito é que as empresas estão solicitando e fazendo um pacote, né, de PGR, PCMSO e LTCAT justamente por conta do E-Social. Né? Ah, Ricardo, mas eu já tenho o LTCAT, eu preciso atualizar? Depende, teve muitas mudanças nas normas regulamentadoras de 2019 para cá. Sim. Anexo de calor, anexo de vibração, enfim, teve muitas atualizações nas normas que agregaram limites de tolerância. E aí ele tem que ser refeito, né, no caso? Tem que ser refeito, com certeza. Não é nem assim pela questão do E-Social propriamente, né? Exatamente. Mas, enfim, essas atualizações dessas normas, porque os parâmetros, como você bem disse, mudaram. Então, não tem sentido eu ter um documento para estar fazendo recolhimento de aposentadoria especial com base em normas que já não estão mais sendo aplicadas, né? A regra de aposentadoria especial mudou, o tempo de contribuição mudou, então algumas alíquotas mudaram, né? Então, tudo isso tem que ser revisto e posto em prática na atualização. Ricardo, assim, a gente falou aí já o LTCAT, a letrinha, é um laudo, né, das condições, não é isso? Isso. Técnicas. Exatamente. Ó, laudo de condições técnicas do ambiente laudo de trabalho. técnico de condições de ambiente de trabalho. Laudo técnico das condições. Eu troquei a letrinha. Então, assim, é um laudo. Então, assim, as pessoas não precisam esperar, como nos programas que a gente tem, como o PGR, como o PCA, como aquela coisa, plano de ação. Não, é uma coisa, explica um pouquinho a diferença, assim, até para a pessoa que contrata a gente, que contrata as assessorias, entenderem que espécie é esse documento, entendeu? Porque é uma coisa conclusiva, né? Então, explica um pouquinho dessa diferença. Porque, assim, às vezes, uma pessoa do RH ou um dono de uma empresa contrata e quando recebe esse documento, fica, sim, mas eu vou fazer o quê? Então, assim, explica isso aí pra gente, para o pessoal entender. Na segurança do trabalho, Solânia, tem vários programas, né? Sim. De conservação auditiva, de vibração, de ruído, enfim. Respiratório, tem vários tipos de programas. Programa é diferente de laudo. Programa é uma coisa que você identifica, faz um diagnóstico, traça um plano de ação, uma medida de controle para gerenciar aquele risco específico, saber se ele está fazendo mal à saúde ou não, enfim. O laudo já é diferente, tanto ele de insalubridade como o LTCAT, eles têm um caráter conclusivo, ou é ou não é. Você vai laudar, você vai dar seu parecer, o engenheiro ou o médico, ele vai dar o seu parecer.
faz jus à aposentadoria especial, não faz jus à aposentadoria especial, faz jus à insalubridade, não faz jus à insalubridade. Isso aí são pontos que a gente vai falar mais na frente. A gente pode pensar nesses laudos como uma coisa assim, eu estou olhando de agora, não é para trás, mas assim, eu não tenho nenhum, entre aspas, compromisso com as modificações do futuro. Eu estou mostrando agora, eu estou aqui agora, eu estou dando laudo agora, meu veredito agora. Nem passado, nem futuro. Né? Agora. Presente. Né? E os programas, não. Eu vejo agora, mas pensando como agente transformador. O que é que eu vou fazer para melhorar? Né? É mais ou menos, tem né? plano de ação, tem como gerenciar, o que é que você vai fazer, tudo isso aí. E aí onde nós da SST precisamos da ajuda muito do RH para estar trabalhando junto, do própria direção da empresa, do dono da empresa e do trabalhador. Por isso que é sempre uma coisa bem multidisciplinar. Não é isso? Exatamente. Então, bora caminhando, vamos caminhando. Importante também, Ricardo, só enfatizar uma situação, né? Que é bem comum, básico isso aí, mas é importante a gente falar. Como você bem disse, o LTCAT ele faz uma avaliação das condições do ambiente de trabalho. Então, no próprio nome ele já diz, para você fazer um LTCAT, você tem que avaliar o ambiente de trabalho, né? Então, assim, você sabe que você é profissional da área, infelizmente, existem muitos profissionais que fazem esse documento sem a visita técnica, né? O que é um absurdo, um erro gritante, né? Porque como é que eu vou avaliar um ambiente sem ir até o local? A gente escuta muito de cliente, o pessoal quer aproveitar a avaliação que foi feita anteriormente para um outro tipo de documento, por exemplo, um PGR, e a gente bem sabe que os parâmetros até de avaliação são diferentes dos programas, né? Com certeza, Léo. No caso, os laudos, ele não pode ser atrelado nenhum com PGR, com PCMSO, são coisas diferentes, são objetivos diferentes. Por exemplo, o objetivo do PGR é gerenciar os riscos. O objetivo do LTCAT é dizer se faz jus ou não faz jus à aposentadoria especial. Isso aí é claro, e a gente não pode misturar. Um é Ministério do Trabalho, o outro é INSS. Isso. Então, são coisas completamente diferentes. Não pode sair misturando tudo. E outra coisa, isso é um absurdo que as pessoas ainda continuam fazendo laudos sem as medições corretas, sem as avaliações quantitativas, sem as avaliações qualitativas, né? Do jeito que a NHO pede, do jeito que a higiene ocupacional, uma estratégia de amostragem. E às vezes avaliam até mais do que o que se precisa, por questão, até para mudar um orçamento. Por deficiência técnica ou, né, querendo agregar mais valor do que o que é solicitado, tem gente que enche o programa, enche o laudo de avaliações químicas, faz um monitoramento de todos os agentes químicos. Não necessariamente tem que se avaliar todos os agentes químicos quantitativamente. Aí cada caso é um caso. caso, né? Exatamente. Por isso que precisa ser, você na hora de escolher a sua empresa para fazer esse documento, você tem que ter todo o cuidado possível, que essa pessoa tem que avaliar as condições do dia a dia. Se você tem um produto químico lá, que o agente nocivo dele é baixo, um exemplo, né? O agente nocivo dele é baixo e ele tem todas as medidas de controle e é uma coisa eventual, por que vou medir? Eu já sei que vai dar baixo. Né? Uhum. Então, cada produto é um produto. Você tem que avaliar produto por produto na FISP que está sendo utilizado no local de trabalho. E não é muito ligada à questão, por exemplo, da periodicidade da coisa no produto químico. Né? Eu tenho que avaliar por LTCAT de 6 em 6 meses, de ano. Como é que é feito esse período de avaliação? A avaliação a gente faz no momento que vai fazer a renovação do programa, e aí a gente faz essa avaliação para quê? Para, enfim, avaliar quantitativamente quantos ppm, quantos miligramas por metro cúbico está dando lá no local. Ah, Ricardo, eu mudei o meu produto químico, eu mudei o meu processo. Isso aí vai ter que ser reavaliado novamente. Sim. Você tem que fazer um LTCAT novo, umas avaliações novas. Importante dizer isso, né? Que as pessoas falam muito nos outros documentos em anexo. Não. E não existe isso. Não existe anexo, aditivo em laudo, não. Né? Laudo o anexo não, desculpa, era aditivo que eu queria falar mesmo. No que você viu lá no local, daqui a 6 meses você mudou o processo. Eu não tenho como aditivar, eu tenho que fazer um laudo novo. Mudou. Então tá como lá você bem... falou, é o hoje, é o aqui e agora. Não existe, né? Não é aquela coisa, é um documento vivo, vai agregando. Não, é ali.
Exatamente. Muito por isso que a gente costuma falar, né? Que assim, quando se pergunta qual é a validade desse documento, né? A gente fala que não tem como dar essa resposta. Enquanto não mudar nada, né? Caso a empresa tenha alguma mudança no ambiente de trabalho, Isso. ou as normas venham a se Isso. atualizar, né? Também. Certo. Inclusive, teve um cliente da gente que, assim, mudou de endereço, né? Mudou toda a empresa de um lugar para outro e achou que não precisa, porque é a mesma função. É tudo igual. São as mesmas pessoas. Não é bem assim, né, Ricardo? Não, aparentemente você parece que tá tudo igual, mas de repente a ventilação muda, tudo isso influencia. No caso de produtos químicos e calor, a ventilação, umidade, temperatura do ar, tudo isso influencia na hora das avaliações, na hora de você laudar. É muito ruim, muito complicado você dar um laudo, você se responsabilizar pela aposentadoria especial de uma pessoa, né, um trabalhador, ou então você também pecar pelo excesso e penalizar a empresa por uma alíquota a qual ele não deveria ser enquadrado, né? Eu vou já explicar mais na frente o que é a alíquota, né? Isso é um universo, né? É um mundo, né? É. E aí você pode prejudicar tanto o funcionário como a empresa em fazer um laudo no escuro, sem avaliação, sem avaliar da forma correta, sem fazer uma avaliação qualitativa, sem fazer um planejamento das suas estratégias de amostragem, suas avaliações quantitativas. Então, bem importante para você não fazer esse laudo com qualquer pessoa, né? O ideal é que se faça com a Prolabor, que já tem muitos anos de mercado, que você pesquise sobre a empresa que vai fazer, não sendo a Prolabor, mas pesquise Sim. a empresa que você vai fazer, ver se tem nome no mercado, se ele vai fazer essas avaliações da forma correta, que a gente tem normas de higiene ocupacional para fazer essas avaliações. Então, não é fazer de qualquer jeito, Ricardo, fazer assim, por fazer. Uma coisa importante para quem está contratando, além disso aí também. Às vezes a pessoa liga para pedir um orçamento, por exemplo, e quando a gente fala o período de entrega, porque o brasileiro é muito imediatista, a gente sabe disso. Eu quero um LT-CAT para amanhã. Aí, de repente, a tua empresa é enorme, tem não sei quantos funcionários, não sei quantos riscos, não importa os funcionários, eu estou falando assim, eu pensei no programa, assim, um universo de agentes para avaliar. Como é que vai te entregar amanhã? Não tem como. Ah, mas fulano, a empresa X, disse que me entrega. Tá, então, repense. Já é aquele que você não vai contratar, né? Repense, porque se ela te entrega amanhã, ela não pode fez. te entregar uma batata quente amanhã. Pode não, com certeza não vai, né? Uma batata, um problema futuro. E assim, né, Ricardo, como a gente fala também para o público de técnicos, né, é importante a gente também reforçar, né, essas pessoas que fazem esses documentos, a importância daquilo que eles estão avaliando, né? Porque como você vai falar lá na frente, isso impacta diretamente tanto na saúde financeira da empresa como na qualidade de vida dos trabalhadores, né? Pode influenciar negativamente para uma aposentadoria especial que possivelmente viesse a ter jus, naquele momento não foi reconhecido. Exato. Então, assim, não é algo tão simples como muita gente enxerga, né? Sim. Com certeza. Pegar 2 pontos que vocês falaram bem importante. Esse negócio de você comprar um laudo hoje e receber amanhã, cara, é impossível fazer isso. Uma irresponsabilidade muito grande de quem vai se responsabilizar lá, tirar a RT, né, que é a anotação de responsabilidade técnica daquele documento, né? E por quantos anos, né? Por quantos anos que o documento, o LTCAT, ele tem validade, ele tem que ser guardado, arquivado na empresa por 20 anos. Então, se ela não tiver mudança, tu vai ficar pagando aquela alíquota por mais 20 anos, né? Um exemplo, né? Se não tiver nenhuma mudança futuramente. E aí é uma responsabilidade muito grande em estar querendo somente ganhar o dinheiro. Isso tem em todos os ramos, né, de atividade. O ramo de assessoria também tem empresas sérias e tem empresas que, enfim, que deixam a desejar. E isso, a importância, quem faz o mercado é o cliente. A partir do momento que o cliente ele tem esse conhecimento técnico, ele já vai colocar o sarrafo mais acima. E aí ele só vai obrigar as empresas que não fazem dessa forma a se adequar. Essa é a única forma. É conhecimento dos profissionais que contratam. É os empresários, é o RH, é o técnico de segurança que está começando, enfim. Sim. Quem determina o mercado é o cliente. Né? Se o cliente não tem o conhecimento, faz o mais barato e o que entrega mais rápido, não vai sair coisa boa daí. E pode trazer um problema seríssimo. Problema seríssimo. Que aí vai o quê?
Você não tendo o LTCAT ou tendo ele de uma forma incorreta, além de tudo isso que a gente falou, de um laudo feito errado, de uma penalização, uma alíquota maior para a empresa ou uma aposentadoria especial dada de forma errada para o colaborador, ele teria que se aposentar e não vai se aposentar. Além disso, ainda tem as multas, né, da Previdência Social, que elas variam de 991 a 99 mil reais. Apenas, né? E isso aí, por não fazer um trabalho sério, né? Uma coisa correta. Uma maneira correta. E isso é importante porque social já virou, as empresas que não se adequaram já estão passivas de multa. O bonde já passou. Exatamente, o bonde já passou, então corre atrás aí de estar fazendo essa documentação. Por quê? Porque o E-Social ele tem 3 eventos, né? Que é a parte de CAT, a parte de ASO, né? De saúde do colaborador, e a parte de agentes nocivos. O LTCAT, ele serve justamente para isso, para dizer se tem os agentes nocivos, se vai fazer juiz ou não aposentadoria especial, e você vai informar a Previdência Social, né, se aquele ambiente de trabalho tem o agente nocivo, e qual é a alíquota que você vai se enquadrar e fazer o pagamento. A partir do momento que você não informa não repassa essas informações para o E-Social da maneira correta, ele vai cruzar os teus dados, né, com a atividade da tua empresa, com o PGR, enfim, com o PCMSO, com o exame, vai fazer um cruzamento de dados, e aí ele vai ver que teu LTCAT está feito de uma forma incorreta e você já vai estar passivo a essa multa que eu falei para vocês aqui. E é interessante, Ricardo, assim, só um parêntese aí dessa coisa do E-Social que eu gosto sempre de frisar. Muita gente, muitos profissionais da nossa área, quando saíram esses 3 eventos, ficaram um pouco frustrados. Ah, mas não entrou praticamente nada de SST. Entrou só da parte previdenciária, que foi o LTCAT. Não entrou, porque antes tinha uma série, né, de eventos. Exatamente. E foram sendo simplificados, não que eles não possam vir a serem acrescentados novamente, que a ideia é essa. Mas assim, falam, foi cortado muito da parte da SST. Eu digo, gente, não, como assim? Não é porque é só o ASO. Só o ASO? E por trás desse ASO? Você só faz um ASO se você tiver um PCMSO? Você só faz um PCMSO se você tiver um PGR? Então, é como se assim, o E-Social quer que você encaminhe o filho dos dois, né? Como se fosse assim. Exatamente. Porque só nasce o ASO, teoricamente tem que nascer, na prática tem que ser, né? Só nasce esse ASO se tiver o PCMSO e o PGR. Então, ele só quer que você informe o quê? O filho. Com certeza. Né? E aí vem o LTCAT, que é a parte previdenciária. E aí vem essa responsabilidade que você falou, né? De fazer correto, não só pelo E-Social, mas também, por isso aí você falou das alíquotas, as pessoas, às vezes as empresas, o dono olha muito para o preço, não vou dizer nem para o valor. Né? Olha para o preço e não olha para o valor. Por quê? Imagina quando você for falar aí das alíquotas, ele economizou, entre aspas, aqui R$1.000, R$2.000 no valor que ele foi pagar, mas quanto que ele está pagando a mais sem necessidade? Com certeza, muito. Né? A gente já teve casos disso, né, aqui. Com certeza. E aí, gente, o que é bem importante frisar, né, desse podcast é o objetivo do LTCAT, né? Sim. Que é os agentes nocivos, né? Vai ser caracterizado lá, se for caracterizado. Como é que é caracterizado, Ricardo? Se faz jus ou não aposentadoria especial? É baseado nos anexos da NR15, quantitativamente e qualitativamente, né? Tudo que der acima do limite de tolerância faz jus à aposentadoria especial, né? É o que ele fala lá. Mas, Ricardo, ele pode ser insalubre e não fazer jus à aposentadoria especial? Pode. A umidade é um exemplo. Você pode ter uma atividade de umidade que ela faz jus à insalubridade, mas não faz jus à aposentadoria especial. Mas segura aí que a gente vai já falar de insalubridade, tá? Continuando, dependendo do grau do aquele agente nocivo, baseado nas normas, né, na NR15, nos anexos, ele vai me dizer o que? Através do decreto 3048, se aquele agente nocivo, ele vai fazer jus a 25 anos, 20 anos ou 15 anos de contribuição, né, juntamente com a idade, para diminuir o tempo de trabalho e o tempo de contribuição do trabalhador. Né? É através desse decreto que você vai
informar quantos anos ele precisa trabalhar naquela mesma função, ou então que futuramente ele venha a ser acumulativo, né? E diminuir tempo de trabalho. E aí, mediante isso, né? As alíquotas. A alíquota, gente, quem é que vai pagar pelo restante dos anos que ele não vai trabalhar? Infelizmente, é o empresário que vai fazer essa contribuição para o trabalhador. Fazendo com que quem se aposenta com 25 anos de trabalho, a alíquota, né, que ele vai pagar é 6%, 20 anos de trabalho 9% e 15 anos de trabalho 12%. Aí vai aquela questão lá, multiplica a alíquota, né, pelo FAP e pelo SAT, que é aquelas letrinhas que já foi falado aqui no podcast anterior com o Edivaldo, com o Diego, isso aí vocês já estão craques, já estão careca de saber. Se não assistiram, e aí, Ricardo, vem, a gente já pegou muitos casos aqui, que chega um cliente para nós, eu acho que você deve lembrar disso, de alguns casos, chega, eu já tenho LTCAT, mas mudou alguma coisa, eu vou contratar vocês, ou, não, a gente viu que não estava legal, vou contratar vocês. Quando a gente vai lá, que vê, faz o LTCAT, você elabora, faz tudo direitinho, aí percebe que a empresa nunca recolheu. Isso também dá um abacaxi danado, não é isso? Dá sim. Dá sim, porque quando o funcionário for lá atrás da aposentadoria especial dele, ele não vai conseguir, e aí ele vai entrar com o advogado vai entrar com ação contra o INSS, e o INSS vai ter que dar o jeito dele lá de pagar para o funcionário, mas ele vai cobrar da empresa com juros, correção e multa. E isso não é baratinho, né? Não, é baratinho. Certo? E aí, qual é a diferença, né, de LTCAT para laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, enfim. Antes de tu entrar nisso aí, Ricardo, vamos fazer só um apanhado aqui do LTCAT. Assim, a gente tem um público aqui que assiste a gente, tem um público que é o próprio... Porque assim, o próprio técnico de segurança, além dele estar na empresa como um prevencionista, ele é funcionário e muitos colaboradores assistem também para tirar dúvida. Então, vamos lá nesses 4 pontos. Qual o benefício, que eu acho que todo mundo já, se a gente for fazer uma provinha aqui, já sabe responder, mas só para ir fazendo essa sequência. Para o colaborador, qual é o principal objetivo de um LTCAT bem feito? Pronto. Através do LTCAT, quando você é demitido, você tem direito, você precisa pedir lá ao RH da sua empresa um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. A gente vai fazer um podcast aí só sobre o PPP. Pronto, lá no PPP ele vai dizer toda a tua vida laboral, o quanto de tempo, quantos anos passou naquela função, exposto a quais riscos. E se aquele risco faz jus ou não à aposentadoria especial, ou ao agente nocivo, né? E a GFIP. Eu digo que é o diário de cabeceira. O PPP é o diário de cabeceira do colaborador. Pronto, exatamente, é o currículo do trabalhador. Então, lá o LTCAT vai servir de base para o PPP, né, para informar os agentes nocivos. E quando ele pegar esse PPP e for lá na Previdência atrás de se aposentar, vai ficar lá a pessoa da Previdência vai atender ele, vai olhar o PPP, vai ver quais são os riscos, se faz jus ou não a agente nocivo, quanto tempo ele passou exposto àquele agente nocivo, faz um fator de correção, se ele trabalhou, sei lá, 20 anos sem risco no administrativo e trabalhou 5 anos num hospital exposto a risco biológico. Tudo proporcional, Aí né? ele vai fazer o proporcional, vai fazer o cálculo, você tem que trabalhar mais 2 anos, você tem mais 6 meses para trabalhar, enfim. Ele vai fazer o cálculo lá e vai verificar se a empresa está repassando a alíquota para o governo, para o INSS, para a Previdência Social. Porque alguns colaboradores acham que trabalharam 1 ano,
naquele fator, naquele agente nocivo que dava direito a se aposentar com 15 anos, então pronto, agora eu vou me aposentar só com... Não é bem assim que a banda toca, né? E tudo também tem um tempo, tá, gente? De 99 para trás era uma legislação, de 99 para frente foi outra legislação. Antes era a função, por exemplo, bastava ser motorista. Foi motorista de carreta, se aposentava mais cedo. É eletricista, foi eletricista, se aposentava mais cedo. Isso mudou. 99 mudou, aí depois teve outras atualizações. Então, tudo depende também de qual é o tempo que você prestou aquele serviço naquela empresa, se a empresa ainda está ativa ou não, se a empresa ela faliu ou não, se ela fazia o PPP ou não, se ela tinha LTCAT ou PPRA da época, ou PPP, porque você tem que provar a Previdência Social que você estava exposto àquele risco, que a sua função era aquela. Então, tudo também é meio complicado falar, porque tudo depende de tempo. As normas vão atualizando, Sim. E aí ele estabelece um marco, daquele marco para trás é de um jeito, desse marco para frente é de outro jeito. E sabe o que é uma dúvida que muito RH às vezes pergunta, porque o colaborador quer saber também e eles ficam um pouco assim perdidos. Eu tenho um colaborador que me perguntou se que ele vai se aposentar, mas a empresa não existe mais. A empresa não tinha LTCAT. O colaborador vem buscar aqui esse PPP, mas a gente não tinha LTCAT na época. Como é que resolve isso, Ricardo? É muito complicado. Normalmente, tá bem difícil você conseguir essa aposentadoria especial retroativa sem documento algum de comprovação. Porque acontece muito, né? Acontece. E aí, sem informação nenhuma, muitas vezes o INSS dá indeferimento, você tem que continuar trabalhando normal sem aposentadoria especial, mas muitas vezes também tem uma saída. Se você consegue, se a empresa ainda estiver ativa e tiver uma mesma função que você tinha na época, tem como fazer um laudo por similaridade, né? E esse laudo por similaridade, a gente tem que levar em consideração as normas de agora e não as normas da época. Então, é bem complicado fazer isso aí. Muitas vezes dá indeferimento, então o ideal mesmo é que a gente se prepare daqui para frente, e o E-Social é justamente para isso, o ponto positivo do E-Social é isso. Colocar tudo no sistema, subir tudo para sistema, para aquela empresa que faliu ou que não existe mais, os dados ainda continuar lá no sistema da Previdência, no sistema do Ministério do Trabalho. Até porque o registro vai ser pelo CPF agora, Exatamente. Né, Ricardo? É mais pelo CNPJ. Exato. Né? E essa empresa que não tem esse LTCAT para dar subsídio para o colaborador ter, para dar ferramenta, como é que diz, informações, o PPP, ela também vai ser penalizada por isso, né? Com certeza. E aí pode ser penalizada, como eu falei, a multa agora, mas ela pode também pegar passados, né? Enfim, causas trabalhistas passadas, enfim, advogado entrando com ação, e aí ela vai pagar multa, juros, correção, tudo isso, e ainda vai ter que contribuir novamente para o cara se aposentar, porque a Previdência não perde nada, gente. E não vamos falar em penalidades, porque a gente vai partir do princípio que todo mundo vai fazer tudo muito bem feito, tudo muito bonitinho. Então, os benefícios para o colaborador são esses que você acabou de falar. Qual o benefício, assim, o que o RH, aquela pessoa que está ali, direto lidando com o SESMIT, direto lidando com o colaborador, qual a facilidade, o que ela vai ganhar no trabalho dela com isso tudo bem feitinho? Pronto, você contratando uma empresa de confiança e fazendo esse LTCAT da forma correta, o RH vai ganhar o quê? Ele não vai ter dor de cabeça para fazer coisa retroativa, se preocupar dos passados. Como esses por similaridade que você está falando. Por similaridade, exatamente. Nem todo mundo faz, nem às vezes não dá para fazer, é bem delicado esse assunto. Às vezes, por mais que faça e faça bem feito, o INSS não dá aceita, indeferimento, né? Então tudo depende, enfim, a função, o risco, tudo isso são variáveis que eu não posso garantir, né? Assim como o laudo, né? Muita gente contrata às vezes o laudo, eu quero um laudo, mas deu insalubridade, eu não quero. Deu aposentadoria especial, não pode ser, não acontece isso, não pode. Não é assim, gente. Você compra, você não compra o resultado. Você está me contratando para fazer o laudo e fazer a avaliação. Gente, engenharia é exato, é uma coisa exata. Ou é ou não é. Sim, certo? E laudo também, E né? laudo também. Então, você tem o quê?
Tem o decreto 3048 e tem a norma e tem os limites. Você faz a medição, deu acima, ok, faz juiz, deu abaixo, não faz juiz, certo? Aí vai o que? A análise não é só isso, limpo e seco. Aí tem que avaliar se tem equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, porque tudo isso influencia no resultado também, que se o EPI, a palestra, a empresa que atua fortemente na parte de segurança, tudo isso ela pode comprovar que aquele EPI está sendo eficaz, que aquelas ações que ela está tomando é eficaz, e aí ela pode fazer com que o agente não dê aposentadoria especial. E é interessante, Ricardo, que isso aí você falando, a gente pensa muito no ruído, né? Mas assim, antes disso, falando do RH ainda. O RH é muito legal, assim, eles saberem disso, porque a gente já passou por situações em que eu tenho 15 unidades por todo o Brasil. Aí vem, eu acho que tu bem lembra disso, aí vem, faz medição aqui e deu um certo resultado e o RH fica, mas não pode, porque todas as minhas outras unidades é a mesma função, é tudo, e lá deu diferente. Sim, mas é outro endereço, é outra realidade, é outro tudo. Eu já né? fiz uns quesitos que eu fui assistente técnico de uma perícia, né? Trazer o caso para a realidade. Né? O que é que acontece? A empresa era um aeroporto e o funcionário estava reclamando de calor, né? Calor e ruído. Lá na ação trabalhista, tantos R$ 1.000, tarará, danos à saúde do trabalhador, hora extra, honorário advocatício, tarará, tarará. Aí eu fui fazer os quesitos. Qual é a situação? Foi avaliado o ruído pelo perito, deu acima. Avaliou calor, deu acima. Aí a profissional do RH da empresa disse, Ricardo, por que deu acima? Se nos meus programas tá abaixo, se na minha unidade lá do Rio Grande do Sul deu abaixo, mas minha unidade lá de São Paulo deu abaixo, só aqui a unidade de Fortaleza deu acima, por quê? Não pode, isso não pode, não pode, não pode, não pode. Aí eu disse, você já olhou qual é a temperatura que faz em São Paulo, a temperatura média que faz no Rio Grande do Sul e a temperatura média que faz em Fortaleza? Gente, calor, aqui é uma realidade. Aqui tem um sol para cada um. E é como você bem disse, né, Ricardo? Vai ser o laudo daquele momento. Você, além dessa questão das condições climáticas de região, tem a do período mesmo. Se você estiver fazendo um documento desse, por exemplo, no inverno, que tá um clima, não tem tanto sol, no verão pode dar totalmente diferente os parâmetros. Isso, e tem outros fatores. Alguns ambientes lá tem calefação, alguns ambientes aqui tem ar-condicionado. Tem ruído, lá no aeroporto de lá, recebe Boeings, aviões com turbinas maiores, Aqui enfim. não, ou ao contrário, né? Ou vice-versa, então tudo isso influencia no ruído. Eu lembro bem que você, na época que a gente estava, né, no dia a dia, sempre foi algo que vocês sinalizavam, né, para a equipe, que era se atentar sempre a tentar fazer as avaliações com as condições gerais do ambiente de trabalho. O que seriam essas condições gerais? Condição, né? Não é nem que seja a pior, mas assim, aqui eles trabalham a maior parte do ano. Não tem sentido, por exemplo, no Fortaleza, como a gente sabe, é sol praticamente quase todo ano. Exato. Aí marcou a avaliação de temperatura. Hoje tá chovendo. Ela não vai dar o resultado correto. Não vai, porque não é nossa realidade, né? Então, é até uma expertise que propriamente as consultorias devem se atentar a isso. Exatamente. E aí a gente, voltando aqui, falou do benefício para o trabalhador, falou aí do RH, um benefício que é exatamente o quê? A pessoa do RH ter dados nas mãos que ela possa trabalhar com isso de forma segura. Com certeza. Ela exportar sem medo pro E-Social, receber o arquivo XML, Pronto. tudo bem bonitinho. Enfim, porque assim, quando a gente tem várias formas de trabalhar, que depois a gente fala nisso. A gente, que eu digo, qualquer consultoria, né? Exato. Você pode entregar o arquivo XML, você pode ter uma procuração eletrônica e mandar direto para o E-Social, ou no nosso caso, a gente dá o login do nosso sistema, ela vai lá, pronto. Então, tem várias formas, mas de qualquer forma que seja, o mais importante é os dados que estão colocados ali serem corretos. Exatamente. Né? E aí, a outra pergunta, as duas interessadas na história que eu ia fazer era o SST
que eu acho que a pessoa, né, que trabalha no SESMIT não precisa nem a gente falar muito. Exato. Da responsabilidade que a gente tem, Uhum. né, e da importância do nosso trabalho, né? Com certeza. E aí vamos para o empresário, Ricardo. Qual o benefício para o empresário? Que a gente sempre fala assim, a gente nunca fala de segurança no trabalho, de medicina de saúde ocupacional relacionada a dinheiro. Uhum. E gente, a gente faz parte de uma gestão. Exato. Então, para o empresário, qual é o principal benefício de um LTCAT bem feito? Na visão dele, empresarial. Pronto. Evitar multa, né? Certamente você está economizando num passivo. Não está recebendo causa trabalhista, né? Que também é um ponto. Você vai estar economizando com advogado, com causa trabalho, tempo, enfim. Possível perca, né? Da causa. E sem falar também, você ser enquadrado numa alíquota que não é a sua, você está pagando um imposto que não é o correto, que aquilo ali você vai pagar. Enquanto aquele funcionário estiver trabalhando e aquele laudo ainda estiver vigorando, você vai estar pagando uma alíquota a mais, errada, ou se faz jus ou se não faz jus, né? E, além de tudo isso, ainda tem o quê? Pontos onde o advogado que você vai contratar, o Leonardo aqui é advogado, ele vai falar melhor do que eu. Se o advogado ele não tem peça de defesa, não tem embasamento jurídico, a defesa dele fica fraca, fica falha, né? Quanto mais embasamento jurídico, quanto mais certeza nas medições que foram realizadas, o cara faz a defesa muito bem feita, o perito vai fazer lá a avaliação dele, não vai dar nada, então causa ganha para a empresa, normal, tranquilo. Porque assim, a questão dos processos, né, até são corriqueiros. A gente sabe que às vezes o funcionário saiu, eu não gosto do meu chefe, eu vou colocar na justiça. Uhum. Mas como você bem falou, cara, se a empresa tiver um respaldo técnico do que ela está fazendo, uma ação trabalhista pode até se tornar financeiramente benéfica. Você pode entrar até contra esse próprio funcionário por litigância de má-fé, entendeu? Então, assim, se você faz um trabalho bem feito, se você tem esse respaldo, se você tem esse técnico, como você bem disse no começo, o engenheiro ou o médico, que se responsabiliza por aquela avaliação, na sua defesa jurídica, você tem todo o respaldo para ganhar essa causa. Então, assim, é algo que você trabalha de forma 100% tranquila. Você pega um laudo com as avaliações quantitativas, com os resultados lá bem destrinchados, não é o que o Ricardo achou, é o que deu na medição. Tá lá o ruído, deu abaixo de 80, vamos supor 85, deu abaixo o calor, dependendo do metabolismo, deu abaixo. Então tá lá as medições tudo destrinchada, tudo bonitinho, uma avaliação química bem feita, a jornada completa do trabalhador, uma estratégia de amostragem bem feita, tudo isso é peça de defesa para o advogado, para ele se munir de informações caso venha a ter. E caso venha, porque a gente tem experiência de que reduz muito também até as reivindicações, né? Porque o colaborador vê que tá tudo ok. Eu costumo sempre falar assim, que a parte jurídica está muito ligada com a parte de saúde e segurança do trabalho. E a parte tributária. Né? Com certeza. Porque, Né? assim, E a tributária. Além desse respaldo, como a gente falou, também tem a questão, como a Solane bem disse, as próprias ações diminuem. Por que diminuem? Porque o funcionário, ele enxerga naquele ambiente laboral que o seu chefe, ele está preocupado com a saúde dele. Ele está preocupado com o ambiente de trabalho. Então, se torna um ambiente de trabalho sadio, se torna um ambiente de trabalho mais produtivo, que ainda entra isso. Com né? certeza. Porque se eles, por exemplo, você sabe disso, porque a gente sabe aqui do dia a dia, vamos citar só um exemplo da questão de temperatura. O cara que trabalha num ambiente com uma temperatura muito alta é muito desgastante, né? A produção não é a mesma. Então, assim, se a empresa tem essa noção que aquele ambiente está acima, ela vai tomar as medidas para que, primeiramente, reduza a temperatura, até mesmo para essa questão, né, de alíquota, de aposentadoria especial, e, consequentemente, em um ambiente mais agradável, a produtividade vai ser muito maior. A satisfação do funcionário vai ser muito maior. Com certeza, mas aí não entra muito no âmbito do laudo, entra mais no programa de gerenciamento de risco. Você vai gerenciar aquele risco. O laudo, ele vai só... Mas eu digo vai assim, dizer, tá acima ou tá abaixo. Mas assim, é o que eu quis dizer. Se você faz um laudo e você identificou, dentro de um programa, você pode trabalhar e fazer um novo laudo e pode ser que dê um outro resultado. A dica do ano. Vamos Bala lá, de prata. Bala de prata. Como é? Dica Foca, de milhões. foca. Dica de milhões. Dica
Dica de Nossa. milhões. Gente, faça primeiro o PGR, faça primeiro as ações do seu PGR Sim. e posteriormente faça o laudo, o LTCAT. Depois que você tiver com aqueles riscos bem gerenciáveis, que eles estiverem num patamar de aceitável e substancial para baixo, né, na matriz de risco ele esteja abaixo ou moderado. Enquanto você não tratar esse risco, é besteira. Você vai fazer e vai dar insalubre ou vai dar aposentadoria especial. Tranquilo, faça após. Ah, Ricardo, não tem jeito, eu não tenho como gerenciar mais esse risco, eu já fiz tudo que tinha de implantar de medida administrativa, medida de engenharia, EPI, EPC, Então, enfim, ok, né? mesmo assim está acima dos limites, aí tranquilo. Aí você vai fazer o pagamento lá do aposentadoria Ou se especial, ou da você já insalubridade. tem, né, Ricardo? Se você já tem esse LTCAT elaborado, mas agora você resolveu fazer essa gestão, repita. Repita, Né? faça a gestão, faça as ações, depois você faz o laudo. Repita porque Vou dar um exemplo o próprio prático. laudo está trabalhando contra você. Você está fazendo a coisa certa e ele está lá atrás te denunciando do que não existe mais. Antes de dar algum laudo, qualquer laudo que os clientes da Prolabor estão de prova, antes de a gente dar qualquer laudo conclusivo, a gente faz a orientação antes do trabalhador. Ele vai estar recebendo por conta disso, disso, disso. Não tem como a gente trabalhar junto e gerenciar esse risco. Aí vai da empresa dar um passo a mais ou fincar o pé e pagar. Mas eu vou dar um exemplo prático para vocês, né? O que é que acontece? Tinha uma empresa, contratou a Prolabor, e aquela empresa tinha parte do processo produtivo dela de pintura, ela tinha um produto carcinogênico na base de uma tinta dessa. Eu lembro disso. Pronto. Era uma empresa que pintava veículos, automóveis, né? Batia, enfim. E nessa a gente foi fazer as avaliações, olhou na FISP, esse agente era usado diariamente, era um agente cancerígeno que estava presente na tinta. O que é que a gente sugeriu? Antes de dar o laudo, não tem como a gente falar com o corpo de vocês, o corpo técnico, para verificar uma tinta que não tem esse agente. Aí eles foram lá, passaram um mês pesquisando, tarará, tarará. E tem uma tinta que a gente vai fazer um teste. Fizeram um teste dessa tinta. O tempo de secagem dela era maior do que a outra. Ou seja, uma secava em 2 horas, a outra secava em 8. Um exemplo. Isso não influenciava em nada no processo. Só o cliente que ia receber o carro hoje, não, vai receber só amanhã. Mas isso aí ensejou no não pagamento de aposentadoria especial para 5 trabalhadores e não ensejou no pagamento de insalubridade. E ainda tem outro fator. O trabalhador ainda não está correndo aquele risco, né, de estar adquirindo um câncer, né, comprovadamente em humanos, né, que a gente chama de A1. Aí Então, é um exemplo prático. Quer dizer, o maior beneficiário acaba sendo o Todo colaborador. Beneficiando todo mundo nesse caso. Não, no caso assim, de saúde. Ele não vai adoecer. Não vai adoecer, o empresário não vai pagar, todo mundo feliz. Isso aí é verdade. Aí eu te pergunto. Diga aí. Tem como fazer isso em um dia? Não. Aí, eu acabei de falar aí. Um mês só para pesquisar aqui. Mas tem como fazer sem ir lá? Mais 20 dias tem como fazer sem ir lá, né? Aí assim, ok. Se perdeu, entre aspas, 1 mês. Quanto se ganhou? Com certeza. Né? Então, não perdeu. Uhum. Não perdeu. Né? Então, não adianta a gente querer papel. Não adianta querer... Hoje nem papel é mais, é digital, né? Mas digital. Assim, não adianta. A gente tem que pensar em providências e o laudo tem que ser bem incisivo. É ou não é? Mas tem que saber o que está dizendo. Exato. Né? Segurança. São esses pontos, né, Solange? Que é a questão do empresário, do colaborador e do RH. Do RH e do próprio SESMIT. Nós que trabalhamos, porque foi o que a gente mais falou, a nossa responsabilidade. Porque, gente, Ricardo, só para o pessoal que está assistindo, que não pegou assim, os outros podcasts, entender. Esse podcast, o nosso principal objetivo é ir além das NRs. Exato. É ir além dessa obrigatoriedade. É entender que o nosso principal risco em não fazer SST não é multa. Uhum. Não é. E o nosso principal ganho não é só deixar de ser multado. Lógico que ninguém quer ser multado, óbvio. Mas tem que entender isso aí. O colaborador é beneficiado, o RH é beneficiado, o SESMIT é beneficiado com um trabalho reconhecido, mais bem feito, e o empresário, principalmente, também é beneficiado.
E é essa visão que a gente quer. Então, a gente estava falando, caminhando um pouquinho, que várias vezes a gente falou sobre laudo de insalubridade e periculosidade. Hoje não é o dia que a gente vai falar sobre isso, porque é um mundo também, né? É um mundo, né? E tem vários fatores, assim, que são muito críticos, que eu considero de opiniões, que depois a gente vai tratar, não de opiniões técnicas, né? Mas de outras coisas que a gente vai falar no próximo podcast, mas dá só uma pincelada, Ricardo, comparando um e outro, para que as pessoas não confundam, né? Até porque a gente recebe muito, tem muito essa dúvida, né, no dia a dia. Acontece até às vezes da empresa mesmo contratar o LTCAT, quando recebe o documento, diz, aqui no momento, eu acho que vem incompleto o documento. Por quê? Porque ele não fala se eu tenho que pagar insalubridade e periculosidade. Mas não tem que falar, né, Ricardo? Hoje não acontece mais isso, né, Léo? Porque a gente conversa muito antes de mandar uma proposta. Hoje não, mas já aconteceu. Mas ainda tem seus abençoados. Mas e assim, mesmo a gente perguntando, eles garantem quando recebem. Bom, porque, gente, toda informação que você repassa na hora de fazer uma proposta é importante. Importantíssimo você ter um certo conhecimento, né? E esclarecer alguns pontos. É igual no médico. Se você omitiu alguma coisa, ele não vai te dar o diagnóstico correto. E depois não adianta reclamar que o médico passou o remédio que não presta. Exato. Então, na hora de fazer um orçamento, o nosso corpo aqui comercial, né, da Prolabor, faz uma série de perguntas e é importante você ser transparente e responder todas essas perguntas para o comercial poder fazer uma proposta mais ou menos de acordo com aquilo que é a necessidade. Que é a necessidade de você. Por quê? Por que eu digo mais ou menos, Ricardo? A Prolabor faz coisa mais ou menos. Não, é que a gente não faz coisa mais ou menos, não. É mais ou menos porque, de repente, eu passo um orçamento para a tua empresa. A gente tenta visitar o maior número de empresas possíveis antes de passar a proposta, mas às vezes não dá, não acontece, vamos ser realistas. Não tem como, sem proposta, eu visitar 100 clientes antes da proposta. E aí o que é que a gente faz? Já deixa lá umas observações lá na proposta, que, por exemplo, a gente te vendeu um LTCAT, né? Aí o nosso corpo técnico, nosso engenheiro vai lá, o médico do trabalho vai lá na tua empresa, o técnico também vai fazer as avaliações, o corpo técnico se desloca para lá. De repente, a gente identificou lá que em vez de fazer 3 dosimetrias, é necessário fazer 10. Ou de fazer só de algum produto químico, chega lá e identifica outro que não foi falado. Identificar outro. E isso não faz parte da proposta, porque o universo de químicos tem mais de 600 produtos químicos na CGIH. Só na norma tem mais de 300, né, de agentes químicos. Eu não tenho como. Cada um é um valor diferente. A gente paga laboratório para analisar, vai fazer coleta. É um dia separado das avaliações qualitativas. O ruído, a gente tem que passar a jornada inteira do trabalhador lá, acompanhando as avaliações. Não adianta dizer, quem disser assim, não, a gente calcula aqui só 1/4 da jornada, 1 hora da jornada e multiplica. Não faça. Pronto, é uma coisa muito técnica, né? O que a Solânia falou agora, mas só para esclarecer para vocês, né? Existe uma coisa chamada probabilidade. A probabilidade da gente ganhar na Mega Sena. Qual é a probabilidade maior? Eu comprar 1 bilhete ou comprar 5 bilhetes? A probabilidade maior é eu comprar 5 bilhetes, a probabilidade de eu ganhar é maior. Do mesmo jeito é as avaliações. Qual é a probabilidade de ter uma exatidão maior? Eu fazer 1 ou eu fazer 5? Qual é a probabilidade maior? Eu fazer 2 horas da jornada do trabalhador ou eu fazer as 8 horas completas? A probabilidade de um laudo, para me ter uma garantia, uma segurança que aquele laudo vai estar 100% correto, o ideal é que eu pegue pelo menos 2, 3, 4, 5 dias daquele trabalhador, 100% da jornada dele. Ah, Ricardo, mas não dá, não sei. Tenta pegar pelo menos 100% da jornada, cara. Em um dia, né? Um dia de trabalho. Por quê? Porque pode acontecer tudo naquele um dia. Pode ser um dia atípico. Se eu for medir 2 horas, tem um dia atípico, o cara passar 2 horas, não tem carregamento de container, não tem recebimento de mercadoria naquelas 2 horas, tu vai pegar um falso negativo. Né? E aí a gente precisa muito quando a gente vai para a empresa, da colaboração. Tanto da pessoa responsável, se for o técnico de lá, ou do RH, até na escolha de quem vai ser essa pessoa a ser monitorada. Tem uma série, é um universo grande, né? Aí, ó, só que esse papinho a gente já tem a responsabilidade de verificar condições climáticas, se estiver chovendo não dá para fazer,
tanto pelo calor como por ruído, não dá. Vai dar um falso positivo, vai dar um falso negativo. Além disso, tem que ter uma pessoa habilitada para acompanhar, saber a realidade da empresa, que é uma coisa você que está lá todo dia na empresa, uma coisa é a gente que vai lá, passa, sei lá, 3 dias, 4 dias, 5 dias para fazer um laudo, né? A gente não pega a realidade do ano todo. Então, precisa dessa pessoa lá de confiança para poder repassar a realidade do trabalhador para a gente. Muitas vezes o trabalhador age de má fé. Responde coisas que não são verdadeiras. Responde coisas que não são verdadeiras. E aí, cabe lá a nossa experiência, a nossa expertise para ir mais a fundo e investigar aquilo. Infelizmente, tem casos também que a empresa age de má fé, Exatamente. Responde coisas quando o trabalhador diz é outra realidade. É outra realidade. E aí a gente já tem tanta prática nisso aí que a gente é meio que um detectorzinho de mentira, a gente vai fazendo as mesmas perguntas para pessoas diferentes, a gente É uma auditoria, gente. É uma auditoria. O auditor tá lá para identificar o que é. Pela conversa a gente já sabe do trabalhador, do representante da empresa, e aí, baseado nisso, nas medições que a gente acha, quando a gente está muito duvidoso, aumenta as medições. Então, quanto mais você mente, mais a gente aumenta as medições para poder tirar a prova dos novos, como e dar diz, um laudo né? com segurança. Eu não me sinto confortável em dar um laudo onde não tem a avaliação quantitativa. E às vezes as empresas dizem assim, eu entendo, porque é o seu nome. Não, gente. Não é só o nome do engenheiro, é o da empresa também. É o nome da empresa que contratou, é o nome do engenheiro que assinou e é o nome da Prolabor que está prestando esse serviço. E a validade do documento que é 20 anos. Exato. Se você for avaliar realmente assim, em termos de responsabilidade, como o Ricardo disse, é fundamental ter pelo menos uma jornada de trabalho completa, porque... Por exemplo, se você avalia ali 2 horas e o colaborador não tem exposição, né? Vou falar os 2 exemplos. O cara não tem exposição ao ruído. Mas como ele sabe que está sendo avaliado, porque não tem como, ele passa 2 horas batendo no martelo. Fala no microfone. Mas já aconteceu. E aí, assim, se aí você não tiver essa expertise, exatamente o que vai acontecer. Vai dar acima do limite de tolerância. A gente já vê no relatório picos de 115 decibéis no ambiente administrativo. E aí você vai ter que pagar, né? E aí também existe o caso de que o funcionário realmente ele faz jus, né? A questão, ele está exposto ao ruído. Só que durante 2 horas ali, ele ficou dentro de uma sala administrativa. Só que as outras 6 horas, ele fica na operação. Então, e aí, no cloud não tem, né? Não consta esse risco reconhecido. Aí, futuramente, ele ingressar com ação judicial e a defesa dele solicitar uma perícia, o perito vai avaliar aquele cenário na jornada completa. Tem perda auditiva. E tem a pior, a perda auditiva do funcionário. Ele vai ter a perda auditiva, a multa, só completando, ele vai ter a multa, a empresa vai ter que pagar o valor da causa. Quem vai ser prejudicado? O funcionário que teve a perda, a empresa que pagou a causa e o engenheiro que deu o laudo. E aquela empresa que chama, o dia ideal para avaliar é esse. Ok, aí quando a gente chega lá, é um dia que, na verdade, a atividade que o trabalhador é para fazer mesmo, não tem um material, não tem uma coisa naquele dia especificamente, ele não está desenvolvendo a determinada atividade. Com certeza. Mas é isso. Vamos. Só para ressaltar, Ricardo, você está dizendo que fazer 2 horas de avaliação está errado? Gente, cada caso é um caso. Vamos lá. Quando acontece que é uma função 100% administrativa, a gente identifica lá, o cara fica exposto a um ruído de 60 decibéis mais ou menos, 55, 100% ADM, certo? Eu vou perder tempo fazendo 2, 3 avaliações a jornada completa do cara, quando eu posso estar pegando que a metade, eu digo a metade, 50%. Né? Eu não gosto de fazer nem 50%. Ou a gente faz 80% ou faz 100% aqui na Prolabor. Ou 80% da jornada ou 100% da jornada. Medição de 50% eu não gosto. Né? Eu não me sinto confortável. Então, mas é uma estratégia de amostragem que o engenheiro responsável, é uma metodologia que ele está usando, a gente diz na higiene ocupacional. Cada caso é um caso e aí você que vai tentar adequar com aparelhagem, com equipamento, com estratégia de medição, a realidade do cara. Você tem que pegar ao máximo a realidade do funcionário, do trabalhador. Ei, Ricardo, só um parêntese aqui, um spoilerzinho assim, que a gente recebeu aqui algumas perguntas. Quando é que nosso curso de higiene ocupacional vai ser repetido, hein? Janeiro. Já vem aí a 3ª turma de higiene ocupacional aqui da Prolabor formada por mim. Então, em janeiro, a gente vai soltar a data para vocês
estarem se matriculando e aí vai sair craque aqui para dar um Muito laudo bem, com o pessoal segurança. pessoal da O SST, pessoal da né? SST que está aí, né, que tem a intenção de desmistificar algumas coisas, falar muito de aposentadoria especial, muito de insalubridade, de todos os anexos, né, principalmente ruído, calor, químico e vibração. Então, como medir, as estratégias de amostragem, os equipamentos de medição, vai ter a parte prática da Sim. coisa, com exemplos, com cases, com material, com grupo, enfim, N coisas aí. Porque tem gente de já bônus. perguntando, viu? Já Pronto, tem tem gente material aí perguntando. didático, tem os slides, tudo de material que eu tenho aí, o meu HD vai de brinde aí para vocês. Então vamos lá, a gente vai para encerrar. A gente falou dessa comparação básica, um básico aí do LTCAT e do laudo de insalubridade e periculosidade. Faz só um comparativo assim para a gente Pronto. fechar isso aqui. Depois que você já deu essa dica de ouro, já deu dica de milhões aí, Isso. já deu o spoiler do curso, faz esse fechamento com esse comparativo para as pessoas entenderem e já ficar na curiosidade esperando o próximo podcast sobre esses laudos de insalubridade. Fechamento, pessoal, o corte, né? Que a gente chama o corte do podcast. Só o final aí. LTCAT. Vamos lá. Parecer técnico, certo? Vamos lá. Alíquota, né? Qual é a alíquota que vai ser paga? Quantos anos de tempo de contribuição, quantos anos de trabalho a pessoa vai ter e se tem agente nocivo ou não. É isso diretamente que o LTCAT tem que ter. Essas 3 informações que vai embasar a aposentadoria especial, contribuição, enfim, tudo isso que a gente falou aqui é resumindo essas 3 palavrinhas aí que a gente falou. Laudo de insalubridade. Laudo de insalubridade, gente, é o quê? Se está acima ou se está abaixo dos limites de tolerância, se vai fazer jus a 10, 20 ou 40%. Se é baixo, médio ou alto, né? Se em cima do salário mínimo, aquele trabalhador vai ser compensado por estar num ambiente insalubre, né? Num ambiente com agente nocivo, um ambiente que possa causar mal à saúde dele. Então, é um meio da empresa compensar o trabalhador por estar exposto a esses riscos, né? Então, no laudo de insalubridade ele vai dizer qual é o agente, se está acima ou se está abaixo, qual é o grau de insalubridade, se é 10, 20 ou 40 que a empresa tem que pagar em cima do salário mínimo, né? E aí o bônus, né, que eu faço a pergunta aqui para a mesa, vocês já viram se aquele cara que faz hora extra, pessoal do RH, né? A pessoa que faz hora extra e já recebe a insalubridade, ele vai receber alguma coisa a mais referente àquelas horas extras ou vai receber só os 10 ou 20 ou 40% em cima do salário mínimo? Pergunta que eu faço para a mesa aqui. Vai aí, Léo. Se eu responder, não tem graça. Serve para vocês, profissionais de RH. Ei, Ricardo. Na hora de fazer o cálculo das horas extras. Não, não vou tirar o seu brilho. Você pode responder. Não, vocês sabem. Diz aí, Leonardo. Não tem graça eu responder. Gente, vamos lá. Vocês do RH que calculam horas extras para fazer o pagamento, se o funcionário... Cara, você devia ter combinado. Se o funcionário tem adicional noturno, se o funcionário tem adicional de insalubridade, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o cálculo das horas extras. Na hora do pagamento das horas extras, você tem que pegar aquele valor, né, das horas extras e fazer aquele cálculo pegando o quê? Quanto é que sai a hora dele trabalhada com o adicional e depois faz o cálculo reverso, né? Para ver quanto que ela vai ter que pagar e faz um fator multiplicador e vai dar o fator das horas extras no final. Isso aí tem bem claro, sempre tá no YouTube, mas só para vocês terem essa informação. Isso no caso da insalubridade. No caso da insalubridade. E atentar também ao horário noturno, né? E o adicional noturno. Isso, no caso da insalubridade, assim, tu vai detalhar melhor ainda quando a gente fizer só fazer sobre um podcast isso aí, né? só de insalubridade. E para finalizar, periculosidade, também só uma pincelada, né? É a insalubridade, que é referente ao cara estar trabalhando naquele ambiente que vai fazer mal à saúde dele. A periculosidade é o risco que o cara corre, que a pessoa corre, né? De perder a vida, né? Que é, no caso, um exemplo, né? Eletricidade, enfim, líquidos inflamáveis, um é NR15 e o outro é NR16, são 2 NRs completamente diferentes, tá? E aí,
A periculosidade não tem negócio de 10, 20, 40. A periculosidade ou é 0 ou é 30. Ou E do tem salário direito da ou não pessoa, tem. né, no E é caso. do salário base, não é do salário mínimo. Sim. É do Isso, salário base. Esse ponto também, né, Ricardo? É a incidência do adicional, né? Um vai incidir sobre o salário base e o outro vai incidir sobre o salário mínimo. Com Bom, certeza. mas assim, nessa diferença que a gente vai fazer sobre o LTCAT e o laudo de insalubridade e periculosidade. Que você começou, a gente falou já até de um e do outro. Uhum. Um previdenciário, E outro outro trabalhista. a No diferença- caso aqui, insalubridade e periculosidade, os dois são trabalhistas. Só para as Exatamente. pessoas que A estão ouvindo diferença ficarem básica, bem... assim, que a gente sempre costuma falar para o cliente, né, que é algo, assim, bem básico. O cara pergunta para aquela pessoa que não entende muito, qual é a diferença do LTCAT para o lado de insalubridade? Um vai tratar da Previdência Social e o outro vai tratar da questão Das do normas Ministério do Trabalho. São duas coisas diferentes aqui, duas mãos diferentes, mas assim, eles ainda dão umas pinceladas um com o outro. Por que que eu digo isso? Porque você só vai determinar se aquele agente é nocivo ou não para dar aposentadoria especial, você pega emprestado as normas do Ministério do Trabalho, Sim. que os limites de tolerância estão lá, entendeu? Eles são diferentes, mas eles se cruzam Conversam, um pouquinho. né? Podemos Conversam. dizer assim, né? Conversam. Tem pessoas que recebem insalubridade, não necessariamente têm aposentadoria especial. Exato. E tem pessoas que têm aposentadoria especial, mas não necessariamente estão recebendo Também insalubridade, como é o exato. caso do ruído, Com né? certeza. Porque o ruído, fala aí, que o ruído que é meu queridinho, O ruído né? é o ruído que é meu queridinho. O ruído é um falei. caso especial, né, gente? Que. Esse é o bônus já, né? Isso, é Só o para bônus. encerrar, a gente tem que encerrar. É, um caso especial que, normalmente, vamos supor, estou num ambiente ruidoso, 85 decibéis, a empresa dá o EPI, elimina o agente nocivo, né? Com aquela atenuação do protetor auricular, com aquelas medidas e tal. Então, ele não vai fazer jus à insalubridade. Mas mesmo com o EPI, mesmo com todas essas situações, ele faz jus à aposentadoria especial, certo? O ruído é um caso específico. Os demais continuam a mesma coisa. O EPI, as medidas da empresa, foi eficaz, foi comprovadamente eficaz, não faz juiz de insalubridade, não faz juiz de aposentadoria especial. Normalmente, tá, gente? Não é a regra. Então, cada caso é um caso. E aí, vamos fazer mais tarde depois um só de aposentadoria, a gente já fez aqui, e agora um sobre insalubridade, periculosidade? Vamos sim. Só para... E outro sobre perícia, E viu? outro sobre perícia. Vamos Tá? lá. Nossos Então, próximos podcasts. só fazer também a minha crítica como... Você agora, não vou ser humilde agora, como um estudioso da segurança do trabalho, que graças a Deus eu prezo muito pela essa parte mesmo de higiene ocupacional, pela parte científica, né? Muita gente criticando o E-Social, muita gente dizendo que é para atrasar, que é ruim. Eu vejo por uma perspectiva diferente, que o E-Social ele vem a agregar, botar uma estrelinha no nosso trabalho de SST, no nosso trabalho de Sim. RH, que não é somente um mal necessário, que realmente as empresas têm que pôr em prática, né? Acabar com aquele amadorismo de não ter nada, fazer aquela empresa de fundo de quintal, enfim. E se profissionalizar. Ela obriga as empresas a se profissionalizar. Claro, minha crítica, né, construtiva. Claro que o E-Social tem muita coisa a melhorar. O sistema, quando ele está rodando, ele vai ter as melhorias, já está tendo as atualizações. Não é uma Sim. coisa 100%, porque como eu falei, a gente falou, por exemplo, o ruído, quando eu lançar lá na plataforma do E-Social, ele vai saber se o ruído é taxa de troca 3, é taxa de troca 5, é a parte técnica da coisa. Um é para aposentadoria, o outro é para insalubridade. Enfim, ele não tem como saber isso ainda. Então, são reformulações, são adaptações, são coisas que o sistema vai se aprimorando, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, ter um pouquinho de calma, né? Pode falar. Sabe o que eu achei interessante no E-Social? É que o E-Social praticamente obrigou, entre aspas, a essa equipe multidisciplinar trabalhar junto quando já deveria vir trabalhando há muito tempo. O SESMIT é isso, né? E assim, aí vem o SESMIT trabalhando junto com a contabilidade, junto com o RH, junto com o pessoal do jurídico, o o empresário. empresário ali. Então, assim, todo mundo que está envolvido nesse processo acabou girando em torno desse elo que é o E-Social. Então, assim, praticamente esse trabalho conjunto
está sendo, tá sendo colocado na cultura da gente de uma forma meio que obrigatória e a coisa vai fluindo. Não que a gente já não fazia isso, mas tem algumas empresas que não. Com certeza. Ok? Ok. Então, gente, o recadinho que eu deixo... Eu já ia te perguntar, qual o recadinho que você deixa? O recadinho que eu deixo... fica atento aí nas redes sociais da Prolabor, a gente vai estar lançando muito podcast bacana, muito assunto legal. Estará lançando futuramente a plataforma, estará lançando futuramente em janeiro, né? Se inscrevam no meu curso se você quer saber mais, se aprofundar do assunto. É um investimento que com certeza você vai ter um retorno muito rápido, né? E a gente tenta trazer a realidade das consultorias, das assessorias. Se você é concorrente da Prolabor, não tenha medo, pode se inscrever no curso também, a gente deixa. A gente considera que é uma evolução. Parceiros de trabalho. Parceiros, né? Parceiros de trabalho, o mercado está aí para todo mundo. A evolução, o que a gente quer ver é a evolução da cadeia, dos profissionais, da classe trabalhadora de SST, que a gente puxa o sarrafo um pouco mais para cima, que as pessoas se qualifiquem e tenham a segurança no que estão falando, no que estão dizendo, que a gente vê muito por aí, eu sou especialista em E-Social. Se o E-Social ainda está mudando, está em constante mudança, não tem como você ser especialista. Então, meu ponto de vista, né? Que são coisas que estão em constante mudança, né? Eterno aprendiz. Então, gente, o curso está aí para isso, que é uma parte que a gente já domina há bastante tempo de higiene ocupacional. E eu tento passar algumas situações do meu dia a dia que ninguém me falou, tive que aprender na prática. Então, são mais de 12 anos de experiência aí que eu vou destrinchar para vocês aí em 3 aulas, em 3 módulos aí, onde a gente vai se aprofundar nas NRs aí de cabeça e nas normas de higiene ocupacional. Tá bom? Aguardo vocês. Muito obrigado, Solane. Muito obrigado, Leonardo. Que foi o podcast mais fácil que eu fiz, que eu estou dentro aqui, dentro de família, dentro de pessoas que eu gosto, do meu ciclo de amizade, que não é somente profissional, então fica mais fácil. Que é o nosso dia a dia, né? Com certeza. Aqui, um assunto que se a gente tivesse que incompridar aqui, né? A gente ia. Com certeza. Então, agradece, ele é teu amigo, vocês podem fazer hora ali depois. Conversa de bar. Tu pode, eu vou usar a palavra feia, tu pode esculhambar com ele lá fora, mas aqui agradece bonitinho. Eu ia até hoje, e antes de deixar uma dica, né? Eu ia aproveitar a oportunidade pública para agradecer o Ricardo, porque assim, a parte de segurança do trabalho é algo muito específico, né? Então, assim, eu costumo dizer que o pouco que eu conheço, muito aprendi com ele, ou quase tudo. Então, assim, é muito legal a gente estar aqui hoje, né, conversando. Agradecer a ele por todo esse tempo aí de parceria. E a dica que eu vou deixar é que o pessoal realmente acompanhe os podcasts, porque assim, a gente conversando aqui hoje, vários assuntos a gente falou já em outros programas. Sim. Então, assim, como o Ricardo bem disse, a gente visitou um cliente há pouco tempo, achei interessante, que ela falou uma coisa que deveria ser regra, mas infelizmente não é. Ela disse assim, quando eu assumi essa pasta, eu disse, cara, eu não sei nada disso, mas eu preciso saber. Então, eu vou procurar meios de aprender, nem que seja o básico. Então, assim, a Prolabor dá essa oportunidade nesses programas, que você aprenda pelo menos o superficial para você entender o serviço, para você entender com que você está trabalhando e entender a real importância da parte de saúde e segurança do trabalho para o ambiente corporativo, para a vida dos colaboradores, para as empresas. Então, assim, a dica é realmente acompanhar. A dica de hoje é acompanhar os podcasts, né? Porque hoje, cada dia que passa e os programas a gente grava mais e mais, a gente vê coisas que nós já falamos para trás. Então, sim, assim, com certeza. Muito obrigado, Leonardo. Só um instantinho, Solane. Muito obrigado, Leonardo. E só lembrando, pessoal, esse podcast é voltado para o pessoal que está iniciando na SST, o pessoal de RH. Então, a gente não se aprofundou tanto nos assuntos. Se eu decepcionei alguém, me desculpe. Se eu passei alguma informação errada também, tranquilo, eu não tenho esse problema. Se você viu esse podcast há muito tempo depois, pode ter mudado uma NR, mudado alguma coisa. Posso né? ter ficado careca já. Quase Como lá. Como assim? Como já assim? Posso ter ficado 100%. Gente, eu vou dizer uma coisa agora, eu vou fazer os meus agradecimentos, assim, emocionada e me sentindo velha. Eu vou me sentir velha, porque assim, eu tô aqui, a Prolabor há 23 anos, né, quase, né, Ricardo? Aí dia 17 de fevereiro de 2023.
Então, eu estou aqui diante de dois que chegaram aqui, Leonardo como menor aprendiz, hoje fazendo parte da consultoria jurídica. Ricardo, estagiário, hoje engenheiro. Então, é uma honra para mim. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a Deus por esse sucesso de vocês e da Prolabor. Fiquem com a gente, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente nas principais plataformas. Escutem, né, o podcast, até errei, me emocionei, você vai fechar. Acompanhe esse podcast, ele está nas principais plataformas de streaming. E aí, sigam o Instagram, LinkedIn, sigam, assim, assinem o canal do YouTube, dê o like e muito mais vem por aí. A Prolabor está só começando, ela é criança, 23 anos é só uma criança. E esse projeto, Prolabor Cash, não é meu, não é só da nossa equipe Prolabor, é meu, é seu, é de todos nós. Obrigada a vocês que ficaram no ar até aqui. Obrigada a Raíssa, que está ali atrás também, que está com a gente nesse projeto. E obrigada a todo mundo. Tchau!